Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Segurança com Leveza, o podcast que busca trazer informação e falar de segurança de maneira simples, leve, sem perder o rigor, né? A segurança não precisa ser chata, mas ela pode acontecer de maneira a incluir todo mundo e fazer todo mundo ter vontade de participar disso. Pessoal, antes de começar o nosso episódio, Vivi, tem um recado do nosso patrocinador. Então, a Projetê Industrial, que é especialista no desenvolvimento de soluções para separação sólido-líquido, ela atua no mercado sucroenergético, mineração, papel e celulose e saneamento, sempre com foco em eficiência e confiabilidade. E se você quiser saber mais, vai ficar o QR Code no canto da nossa tela. E se você tiver interesse em nos patrocinar, entre em contato através do nosso Instagram. E bora para o episódio. Antes de eu apresentar o nosso convidado, não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho ali para saber de novos episódios e dos novos posts que a gente tem. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher loira, branca, de olhos castanhos, cabelo à altura dos ombros. Estou usando uma blusa verde e com o símbolo da Projetê, que é com quem a gente vai conversar hoje, falando já um pouco do nosso convidado. E a gente vai conversar com o Felipe. O Felipe é um dos diretores da Projetê. A Projetê, ele vai contar um pouquinho da história da Projetê para a gente, mas a Projetê é o nosso primeiro patrocinador. Então, além de um convidado para trazer informações importantes sobre cultura de segurança, que é o processo que está acontecendo lá dentro da Projetê, ele também vai trazer algumas outras informações da empresa e também do projeto Blue Wings, que vai ficar, essa é a nossa cereja, que fica até o final para você ver como é que é legal. Gostei. Você pode se apresentar, Felipe, por favor? Primeiramente, posso sim, claro. Eu primeiramente queria agradecer a oportunidade, Viviane, por poder participar do podcast, falar um pouco da Projetê, é sempre um grande prazer, né? Falar do nosso dia a dia, do que a gente tem feito aí para estar crescendo, né, como empresa, é sempre muito bacana. Do Blue Wings também, nem se fala, né, que acaba sendo um projeto pessoal aí que eu amo muito. Então, meu nome é Felipe, eu sou um dos sócios, né, da Projetê. Eu trabalho especificamente na parte de inovação, de projetos de inovação, né, a Projetê tem um viés nessa área bem forte. E à medida que, como é uma empresa de donos, né, acaba que a gente acaba acumulando algumas funções, né, e ao longo desse meu período na empresa, dentre os meus escopo de trabalho, começou também a parte de segurança, né. A Projetê é uma empresa que trabalha com equipamentos não seriados, né, equipamentos bens de capital. Então, a gente produz equipamento de separação sólido-líquido e atendendo diversos setores aí da economia, né? Desde açúcar, etanol, energia, mineração, mineradoras, siderúrgicas, empresas de papel e celulose, indústria química, enfim, onde tem água no processo e necessita de algum tratamento, alguma separação, né, de sólido, a Projetê acaba atuando. Então, é um mercado bem diverso. A gente atua principalmente em grandes players, né, do mercado, né, as maiores mineradoras, as maiores usinas de açúcar. Dentre esses segmentos que eu falei, a gente está atendendo, né? E aí acaba que o assunto segurança, cada vez mais em pauta, né, acaba ficando mais evidente aí no dia a dia, né? Então, um resuminho da Projetê é esse, né, da minha parte, e vai ser um prazer aí conversar sobre segurança. O Felipe, você falou dos clientes, né? Vocês têm clientes grandes, eu estou acompanhando esse processo e vocês trabalham com empresas muito grandes. Uhum. A Projetê, ela já tinha um viés de segurança, ela já era uma empresa que tinha esse viés, até pela história dela, até por já trabalhar nesses grandes players do mercado. Uhum. Só que de um tempo para cá, vocês perceberam que faltava alguma coisa para poder mudar o patamar, que foi quando Sim. vocês decidiram fazer o processo de mudança de cultura dentro da empresa. Exato. Qual foi e por um lado, sim, acho que o mais positivo vocês não tiveram nenhum acidente que motivasse querer mudar esse patamar.
né? Porque a maior parte das empresas, ela precisa ter um acidente ou passar por uma situação muito grave para poder querer mudar o patamar e querer se organizar. E vocês não. Vocês vinham num bom processo, e aí vocês falaram, não, eu acho que dá para a gente melhorar. Qual foi o gatilho, visto que vocês não tinham acidente? Eu acho que isso é muito importante. Qual foi? Deu uma travada, né? Eu? Travei? Deu, mas voltou. Ok. Voltou. Eu não sei se fui eu agora. Mas, enfim, acho assim, né? Contextualizando um pouco de Projeté, né? O Álvaro, né? Que é o nosso fundador, acho que um dos grandes diferenciais dele é esse cuidado e eu diria até carinho com as pessoas que fazem parte da empresa, né? Ele é uma pessoa muito preocupada com o bem-estar dos colaboradores. Então, a questão de segurança, posso garantir que nunca faltou EPI, nunca faltou cuidado, nunca faltou assistência, né, nesse processo, ao longo desses 10 anos, né, de empresa. O que a gente começou a notar ao longo do tempo, né, à medida que a empresa foi crescendo, né, então a empresa começou há 10 anos atrás, era em Cosmópolis, não era ainda em Paulínia, a gente era uma casa, né, era uma casa residencial, onde tinha algumas pessoas, praticamente a grande maioria administrativo, tinha 1 ou 2 técnicos de campo, e ali, para ter o controle, obviamente, era mais fácil. À medida que foi crescendo, aumentou a quantidade de colaboradores, a importância da sistematização e da conversa, melhora da comunicação, começou a ficar mais e mais evidente, né? E a gente começou a esbarrar não, acho que esbarrar não é bem a palavra, mas a gente começou a ter uma maior demanda de tempo para poder colocar os nossos colaboradores em serviços nessas grandes empresas, exatamente por falta dessa questão de cultura e sistematização, né? Então, a barra, né, o crivo, né, dos clientes por documentações começou a ficar cada vez mais exigente, né? E embora o Álvaro e o seu Porta, né, que são os 2 sócios sêniores nossos, né, eles trabalham nesse ramo de separação sólido-líquido desde a década de 70, praticamente. Então, eles têm uma grande experiência, né? Quando vem um escopo de trabalho, eles conseguem interpretar de uma forma muito rápida. Mesmo eles começaram a sentir uma certa dificuldade na hora de, posso até dizer, entender todas as exigências que o mercado vinha fazendo, né? E aí foi, eu diria, o primeiro gatilho de, a gente precisa se organizar, a gente precisa ter uma documentação mais certinha, a gente precisa ter rotinas mais bem estabelecidas. Mas aí vem, mais uma vez, né, eu diria, né, o diferencial ali da Projeté, da preocupação com a nossa equipe, né? Porque, de certa forma, a gente poderia muito bem fazer um bom PGR, fazer um bom PCMSO e fazer lá certinho e mandar para o cliente aprovar e pau na máquina, né? Mas começamos a notar que não faria muito sentido a gente ter os mandamentos super bem estabelecidos se a equipe não conseguisse, né, segui-los e também não abraçasse a ideia, né? Eu acho que a melhor forma, é até legal, né, a leveza, né, na questão aqui da segurança, porque, de fato, se você torna o ambiente muito tenso, obrigatório e assim, não dá um espaço para o colaborador, para a equipe entender o porquê dele estar fazendo, com certeza a mensagem não é bem passada, né? Então, acho que o gatilho, de fato, o primeiro eu diria que foi essa questão dos nossos clientes exigirem mais e mais documentações, rotinas, enfim, mas também foi essa questão de, beleza, a gente pode trabalhar nisso, mas como que a gente vai passar da melhor forma, né? Qual vai ser o rendimento? E uma outra coisa legal também é ver da equipe esse interesse em fazer a coisa certa, né? Acho que uma das coisas que a
essa mudança de cultura trouxe foram reuniões, né, com algumas pessoas do grupo, né, diferentes áreas, e é muito legal, né, que são reuniões, assim, de meia hora, 40 minutos, e é interessante ver a partir deles, né, pô, tá faltando isso, a gente tem que melhorar isso, por que não melhora aquilo? Tá faltando, às vezes a gente é cobrado, né? Muitas vezes a gente é cobrado, mas cadê isso? Vocês não estão cumprindo isso, cadê isso? Então, acho que todo esse diálogo que está fazendo a gente seguir nessa mudança, né? De cultura da empresa. Acho que vai abrindo portas, né? Quando você começa a escutar, as pessoas têm mais vontade de falar. E aí, quanto mais elas falam, você escuta e a coisa acontece, acho que vai aumentando essa relação de confiança, vai aumentando o sentido que o processo tem. Então, poxa, eu acho que a leitura estamos de fato querendo fazer diferente, estamos de fato no processo de mudança, estamos de fato, acho que vai acontecer mesmo, né? Então eu quero fazer parte disso. O pessoal da Projetê tem bem essa relação de eu quero fazer parte disso, né? Eu sinto isso bastante do pessoal. Eu acho que isso é o mais o asset, o mais valioso que vocês têm, a coisa mais valiosa que tem lá é essa coisa do eu quero fazer parte. Sim. Isso é muito importante. E em termos de resistência à mudança, né? Como que nesses 10 anos quanto que você percebe que as pessoas diminuíram a resistência à mudança? Porque eu entendo, até você contando a história detalhadamente agora, que mudou, né? Nunca foi o mesmo, né? Então, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, assim, nunca foi o mesmo, né? Depois veio Cosmópolis, depois veio Paulínia, depois veio Araraquara. Vocês foram aumentando isso daí. Como foi o processo de aceitação de mudança de todo esse, porque eu falo que a gente tem que andar como a gente tem que empurrar o elefante tem que ir inteiro, né? Não dá para levar uma pata, depois uma orelha, tem que empurrar o elefante inteiro. Como que foi o processo de aceitação de mudança de todo esse grupo que foi crescendo, aí chegava um novo e já entrava na mudança, e chegava outro novo e já chegava na mudança. Como você sente que foi esse processo para as pessoas, esses 10 anos, né? Mudança, acho que nunca é confortável, né? Eu acho que mesmo a gente que está à frente, né, na liderança, mesmo para a gente, mudança não é das coisas mais confortáveis, né? Porque, querendo ou não, a boa parte da turma se adapta bem à rotina, né? Costuma fazer lá os mesmos movimentos, né? Os mesmos trabalhos, as mesmas tarefas. E mudança, muitas vezes, eu acredito que leva as pessoas, né, independente da Projetê, a pensar, e agora? Será que vou me adequar, né? Será que meu cargo está em risco? Como que eu vou me adaptar? Então, surgem muitos questionamentos, né? Não foi fácil, acho que o salto porque no começo era muito assim... Não existiam departamentos na Projetê, né? Então, o nosso PCP fazia expedição, fazia suprimentos, que fazia um pouco de, se precisasse, até no campo lá, fazer algum tipo de trabalho, ela ajudava em tudo, né? E tinha sempre, ainda tem, existe um vínculo muito grande com o Álvaro, né? Um lastro de confiança dele, né? Com ele. Então, tudo muito próximo, né? E você começar a departamentalizar e botar barreiras, né? Paredes, né? Entre esse contato, eu acho que isso é uma coisa que incomoda, eu diria assim, né? A pessoa fica um pouco receosa, né? Mas como também a rotina é super dinâmica, né? Graças a Deus aí a Projetê vem tendo uma carteira robusta, né, de muitos projetos. Eu acho que mesmo essa rotina de correria e não para, e a pessoa chega às 8 já sabendo que tem muito trabalho pela frente durante a semana, eu acho que isso é uma coisa que ajuda, porque as pessoas lá dentro acabam não tendo tanto tempo para divagar, vamos falar assim, né, ou criar um descontentamento, né?
Então foi... E isso acho que ajudou. Por outro lado, uma outra coisa que eu acho que exigiu, de fato, uma mudança de cultura, uma mudança de postura da liderança, foi a questão da consistência. Eu acho que consistência e manter a palavra, vamos falar assim, foi um negócio que a gente foi sendo testado ao longo desse tempo. Você vai mudar isso? Mas na semana passada você não fez. Então, tipo assim, sempre a gente é desafiado a manter o que foi dito. Eu acho que isso foi um desafio. Mas a forma da gente lidar com isso foi principalmente trazer pessoas experientes, né, que conhecem esse processo de mudança, né, já passaram por situações parecidas, que ajudando a gente a lidar da melhor forma e passar menos aperto, vamos falar assim. Não é porque eu tô aqui, né, mas você mesmo, né, Viviane, tem ajudado a gente demais aí nesse processo de, isso é assim mesmo, aguenta mais um pouquinho, que na semana que vem vai dar certo. Eu tá nervoso aqui, mas, continua fazendo que... E eu acho que isso tem sido fundamental para que a gente lide com essa mudança, porque no final acaba sendo muito... A pessoa, no primeiro momento, vai achar ruim, mas à medida que for melhorando, for tendo essa melhoria para elas mesmas, eu acredito que ela vai aceitando já, sabe? Acho que a gente volta para a questão da confiança, né? Eu tô vendo que está mudando, então eu vou confiando na mudança, eu vou confiando no processo. Exato. Eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Estou aqui pensando, eu acho que a gente volta para a confiança, né? Eu falo que a gente tem o bingo do podcast, né? Em algum momento a gente vai falar sobre relação de confiança. Relação de confiança é uma coisa que, para mim, ela faz parte da cultura de segurança, faz parte da cultura de qualidade, de resultado, a cultura que você quiser, né? Tem que fazer parte da cultura. Ou a gente confia no processo que está acontecendo, seja ele em transição, ou seja ele no processo estabelecido, ou a gente... E você fica perdido, né? Você não consegue saber para onde vai e tal. Então, quando você confia no processo, fala, não, a direção é aquela. E eu acho que tem aquela coisa de, ok, é tumultuado, mas a gente consegue entregar, né? A gente consegue fazer melhor, será que dá para a gente voltar 3 casinhas e rever o processo? Tá, né? Então, vamos seguir nessa linha. Você falou de muita gente, vocês trouxeram nesses 10 anos muita gente que já com bastante experiência de mercado, né? Vocês trabalham com processos de caldeiraria, com processos de solda, com processos de usinagem, e hoje a gente vê, infelizmente, uma baixa procura de pessoas jovens, de curso Senai, está sobrando vaga e tal. E aí a gente fala assim, ao mesmo tempo a gente fala, o pessoal novo não quer engajar, está com dificuldade e tal. Eu tenho muita convicção de que o que falta é informação mesmo, né? E a dificuldade de conseguir essa mão de obra qualificada, eu acho que para todo mundo que está dentro dessa área de caldeiraria ou de solda e afins, né, mecânica, até elétrica mesmo, né? A gente está vivendo um momento, a indústria está vivendo um momento, acho que nos últimos 5, 10 anos, talvez, dessa dificuldade de encontrar mão de obra, né? Vocês têm um público bem misto, assim, você tem os caras que eu falo que são os veião, né, que são um pessoal de 20, 30 anos de processo, e tem os caras que estão começando agora, né? Como que você vê de fora, assim, essa relação dessa mistura, porque é bem uma mistura mesmo de geração, de experiência, de competência, uma mistura muito grande. Como que você enxerga esse ajuste dessa diversidade de idade e de experiência que vocês têm? Eu acho que nesse caso fundamental, e o que faz dar certo é muito a postura dos nossos seniors, dos nossos veteranos, né, do pessoal mais velho, de querer abraçar o mais jovem no sentido de ensinar o que ele faz. Eu acho que
a grande maioria ali dos nossos principais caldeireiros, soldadores, quando tem uma pessoa interessada e que queira aprender, eles abraçam a pessoa e tem o maior prazer ali de estar ensinando para os mais novos, né? A grande questão deles é que eles querem ver empenho, né? Eu acho que o empenho ali é fundamental. Então, acredito que na hora de selecionar os mais novos, essa característica do eu quero estar ali e eu vou abraçar o trampo, tem que ser vista com a máxima de atenção, né? Porque se ele não tiver esse tipo de postura, aí o choque entre gerações já começa a atrapalhar, né? Porque eu vejo que, sim, que uma das maiores reclamações, né, do pessoal mais velho é exatamente na questão de postura, né? De questão de vontade, hoje em dia a garotada não quer mais trabalhar, hoje em dia o pessoal só quer saber de ser influencer, né, no celular, ficar atrás do computador. Então, isso acho que desgasta muito, né? Então, na hora de selecionar os mais jovens, né, para as vagas, a gente vai muito atrás de indicação, né? Se a pessoa trabalhou em alguma empresa conhecida, em coisas do gênero, a gente vê a questão da postura. E uma coisa fora Projetê que a gente observa muito é aquela vontade do cara crescer, né? Eu acredito que hoje em dia a nossa região aqui, né, de Paulínia, Cosmópolis, Campinas, ela dá muita oportunidade para os jovens, né? Como você falou, né, no Senai está com sala vazia, né? Então, na hora de conversar com a pessoa, a gente nota essa vontade de crescer pô, eu quero progredir, eu quero prosperar na vida, eu não estou ali por causa de ficar 6 meses para pegar uma quitação, ficar viver de seguro-desemprego, que infelizmente acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo com alguns. Mas quando a pessoa já vem com a mentalidade de querer trabalhar, querer aprender e querer evoluir, eu acho que isso facilita muito, porque a pessoa mais velha, ela aceita bem e a maioria das pessoas gosta de falar o que faz bem. E eles têm um orgulho cara, pode acontecer o que acontecer, pode vir o projeto que for, eu vou fazer bem feito. E eu vou entregar bem feito. Eu confio no meu taco. Então, acho que uma coisa liga a outra, sabe? Acho que as pessoas têm muita disponibilidade para ensinar para quem quer aprender, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Exatamente. E vocês têm uma pegada grande nessa questão da educação escolar, né? Muitos falam que estão estudando e que vão fazer, e eu já vi vocês cobrando a pessoa, olha, essa pessoa aí, eu quero que estude, eu quero que vai fazer, eu quero que se capacite e tal. Então, acho que vocês têm essa pegada de educação também, que eu acho que quando você vê, eu vejo coleguinha, né, indo bem, ou, poxa, ele estudou e para ele foi bom, mudou de área, ou teve uma promoção, ou seja lá o que for, né, algum benefício próprio, às vezes, infelizmente, às vezes a gente treina a pessoa e a gente perde a pessoa, porque a pessoa ficou tão boa que ela vai embora, faz parte do jogo também. Sim. Também faz parte do jogo. Mas mesmo que vá embora, ele valoriza, ele fala, não, é porque eu aprendi aqui, porque eu estudei aqui, é que eu fui. Então, ele também vai valorizar. Então, acho que essa pegada da educação, ela é super importante, né? Eu acho que a indicação hoje acaba ficando mais, eu não sei se é mais fácil, mas é um pouco mais próximo, né, para a gente poder contratar as pessoas, né? Porque de fato, se você abre uma vaga para o mercado, você não tem muitas pessoas super capacitadas para fazer o processo, ou tem? Eu não sei, na minha cabeça eu acho que não. Não, a gente está, recentemente até, a gente está fazendo uma mudança mais drástica no nosso departamento de qualidade, né? Estamos mudando algumas peças, mudando a estrutura, né? E realmente a gente chegou e falou assim, poxa, mas trazer alguém de fora que não conhece o processo, normalmente você encontra partes, né? O cara que manja muito do meu processo, mas não é tão ligado à qualidade, né? Nesse exemplo, um cara de SGQ
ninja, mas não conhece muito de mecânica. Então, unir, né, esses dois é difícil. E a gente tem uma concorrência grande com a refinaria também, né? Porque da mesma forma que tem muita oportunidade de emprego, tem muita empresa precisando, né? Então, a gente não concorre sozinho, né? Por bons caldeireiros, por bons soldadores. Então, isso tudo torna um pouco mais complexo, né? Só voltando a essa questão da educação, né? Isso diria até que é um DNA nosso, assim, né? De valorizar essa questão do esforço, né? Conquista mediante ao esforço. E a Projetê, ela tem, né, muito dessa filosofia, né? De tipo, o profissional, não são poucos os profissionais que precisavam de determinado curso para desempenhar melhor, que a Projetê às vezes até ajudou, né? Dando uma espécie de ajuda de custo, ou liberando espaço, ou abrindo oportunidades, né? E isso acaba refletindo muito eu acho que isso vai criando um círculo, né? Um círculo de esforço, de querer melhorar, tal, que torna mais fácil a comunicação, né? A comunicação quando ela visa progredir, né? Que é quando você falou, né? De tipo, a Projetê tem essa questão de progredir, o pessoal quer progredir. Eu acho que isso tudo vai unindo. Os colaboradores sentem que eles não são números lá dentro, né? Eu acho que isso é um bom diferencial nosso também, né? A gente vai estar de olho na pessoa e se ela quiser evoluir, a gente vai estar dando o suporte. Mesmo com o crescimento, as pessoas continuam sendo vistas como pessoas, né? Exato, com certeza, com certeza. Isso faz muita diferença, sem dúvida nenhuma. Você falou que nessa mudança, que se reorganizando, né, a área de qualidade, por exemplo, quando você fala eu preciso de um cara bom de solda, eu preciso de um cara com rigor de e você ainda precisa de uma pessoa que entenda de pessoas, né? Porque além de fazer tudo isso, ele ainda tem que ser um bom gestor de pessoas. Exatamente, né? Exatamente. E é cada vez mais difícil, mas tudo é aprendível, nem sei se existe essa palavra, né? Mas tudo a gente consegue aprender e consegue treinar. Eu acho que esse esforço de treinar pessoas em assuntos específicos é o que faz toda a diferença, né? Inclusive como lidar com pessoas, né? Que faz muita diferença e às vezes tem gente que parece que já nasceu assim, com essa coisa de lidar com pessoas, e tem gente que a gente precisa falar, colega, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar e vamos ajustar esse seu discurso, essa maneira de conversar, que você vai conseguir as coisas até mais fáceis. Se você fizer mudar, só que às vezes é só mudar a vírgula de lugar, né? Você já consegue a fazer a coisa um pouco mais fácil. E eu acho que isso, que as pessoas veem isso, né? Eu trabalhei com técnicos, eu sempre tive essa pegada da educação, né? Eu sempre falava assim, não, vocês têm que querer algum... Meu primeiro chefe no estágio, lá quando eu fiz estágio na Tintas Coral, há 1 milhão de anos atrás, o meu primeiro chefe, um dia ele olhou para mim e falou assim, você quer o meu lugar? Foi o meu primeiro estágio, eu estava no 3º ano de faculdade. Ele olhou para mim e disse, você quer o meu lugar? Bem assim, ele era um português bravão, assim. Ele falou, você quer o meu lugar? Eu falei assim, não quero. Eu vou ter que querer. Eu falei, então tá, eu quero. Então tá, eu quero, né? Você tem que querer meu lugar? Eu falei, tá bom, então eu quero seu lugar, né? Assim, 3º ano, terminei nem a faculdade, assim, quero seu lugar. E ele falou, você tem que querer o meu lugar? Você tem que querer o meu lugar? Você tem que querer que eu esteja no lugar do meu chefe. Você tem que querer meu lugar? Eu falei, tá bom, né? Isso naquele dia, assim, foi bem assim mesmo. Não, eu quero, não quero, eu quero. Sei lá que eu quero, né? Tá bom, né? Não, em dúvida. Agora, assim, isso foi 30 anos depois, né? Isso faz muito sentido, né? Sim, eu tenho que estar. E eu sempre trabalhei com as equipes, não assim, tipo, você quer meu lugar, né? Eu sempre trabalhei com a equipe, assim, o que você quer? Quer fazer engenharia, né? Normalmente tem muitos técnicos de segurança que vão, porque eu tenho muitos técnicos que trabalharam comigo, que hoje são engenheiros, estão em operações super importantes, enfim. E aí, mas tinha técnico que falou assim, eu quero ser técnico, eu gosto de ser técnico, eu gosto de estar no campo, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de fazer isso, ok. Então, hoje atualmente, assim, eu tenho escutado muito falar em carreira em Y. Quando eu estava fazendo estágio na Coral, 1 milhão de anos atrás, pessoas já falavam em carreira Y, né, que é deixar a pessoa fazer. E hoje
e hoje, né, depois de tudo, de neurociência, de muitos anos dentro de operação, muitos anos de lidando com gente, eu sei que a gente consegue aprender e a gente consegue aprimorar e a gente consegue dar ferramenta para as pessoas, se elas quiserem continuar na área técnica, elas não precisam querer o meu lugar o tempo todo, se elas não quiserem o meu lugar, tá tudo bem, elas podem ficar no lugar dela e desempenhar melhor o trabalho delas, mas elas quiserem também, ok, que bom, né, quero que você queira o meu lugar, querendo que eu esteja em outro lugar também, né, e esteja... Enfim, eu acho que esse olhar em volta, olhar ao redor e entender que é possível mudar e é o que faz toda a diferença para a gente engajar no processo e trabalhar, né? Eu acho que a técnica a gente ensina, sabe? Essa vontade da pessoa de querer mais, isso é algo que acaba sendo inerente, né, de alguns, dado a origem, né? Então, a gente trabalha muito com jovens aprendizes, né, na ProJT, né? Hoje a gente tem um grupo de 3, mas chegou a ter 5. Bem, para uma empresa de 140, né, 5, 10 já é um número significativo, né? Mas, enfim, alguns continuaram, alguns não optaram por outras áreas, né? Mas é batata, 100% dos que ficaram e estão progredindo tinha essa questão de, tipo assim, a ProJT não era só era mais do que um emprego para ela, era uma oportunidade de ascensão. E aí fica mais... Aí a técnica se ensina, né? Tem até conheço ele há muito tempo, então posso falar o nome dele? O Daniel já passou por 3 áreas lá, né? E ele entrou sem técnico, mas ele tem uma força de vontade tão grande que bateu cabeça, ficou desesperado, já bateu na minha sala, foi... Felipe, eu acho que eu vou embora, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo. Aí com paciência, né? Com essa determinação dele, ele foi driblando os obstáculos, né? E aí a parte técnica, de novo, né? A gente consegue ensinar, né? E esse lado do Daniel, a gente não tem nem tempo, né? Ali para ensinando força de vontade, né? Sim, não, isso é da pessoa, né? A pessoa tem que ver vantagem para ela daquilo ali, para ela poder ir atrás, né? Exato. E isso tem que ver a oportunidade, tem que entender que é uma oportunidade. Eu concordo com você, eu acho que é uma oportunidade, né? Porque a gente fala, tem muito desempregado, aí a gente não consegue, mas aí não tem capacitado, o match tá difícil, né? É um relacionamento, né? É difícil dar match, né? Não tá fácil, não tá fácil. Aí tem a postura, tem a vontade, tem a oportunidade, tem o cargo, é muita variável aí pra gente achar. E nem sempre dá o match, né? Sim. Então, é complexo daí, mas eu acho que... E mesmo eu vejo, né, nessa questão de... Tem gente que não quer ir para liderança, porque assim, eu não gosto de gente, né? Eu não quero trabalhar com gente, é muito difícil trabalhar com gente, né? Não, pode ser, mas, poxa, por que você não quer aprender? E tem gente que aprende e fala, nossa, não é tão difícil assim, é legal. Gostando disso aqui, tô achando que é legal, tá? E aí tem gente que fala, não, eu não quero, e tá tudo certo, tá tudo bem, né? E a gente vai tentando dar os match, né? Que nem vamos caçar o match ali para ver como é que uma hora dá certo, né? É meio por aí. Bom. Falando desses seus meninos de aprendizes, tal, fala um pouquinho do Blue Wings. Então, bem, eu sou um apaixonado por basquete. Desde que eu tenho 10 anos, minha mãe falou assim, vai que você gosta. E, nossa, acertou em cheio. Tô com 36, 37 e realmente gostei muito. E aí, quando eu formei, eu fiz faculdade em Viçosa, né? Fiz agronomia lá. E quando eu voltei para Cosmópolis, a gente juntei um grupo de amigos, a ideia era estar praticando, né, a modalidade, e um dos nossos colegas, ele é contador. E ele falou assim, cara, organiza esse CNPJ. Por que a gente não monta um CNPJ? Faz uma associação, assim vai ser mais fácil a gente mostrar para o público da cidade que existe o projeto e até para conversar com empresas, existem benefícios e tal. Eu falei, poxa, legal, o Reginaldo. Eu falei, não, Reginaldo, vamos em frente, né? Ele montou, a gente fez o estatuto, fez a primeira eleição, tal, beleza.
Só que à medida que o projeto foi engajando, a gente foi participando de mais campeonatos, foi conquistando novas áreas, começou a surgir uma garotada ali de 15, 13, que não tinha idade para jogar com os mais velhos, mas gostava de jogar, né? Então, eu, como apaixonado pelo negócio, né? Assim, não, eu vamos dar essa oportunidade, já que eles querem. Aí a gente começou aos pouquinhos a dividir os treinos, né? Então, ficava o pessoal mais velho, ficava o pessoal mais novo. E o sucesso foi exponencial, porque começou assim, tinha 3 meninos, de repente tinha 6, de repente tinha 12, de repente tinha 20, opa, vamos dividir essa turma. E aí a primeira turma começou com 7, foi para 8, e assim foi crescendo, né? E aí a gente fundou a associação em 2011 e começou a montar essas escolinhas de maneira mais organizada em 2015 e 2016. E hoje, em 2025, a gente tem aí 150, mais de 150 meninos, né, e meninas, e divididos por categoria, né? Então, tem a turminha de 12, a turminha de 10, 12, 14, 16, 18 e 21. E a ideia, né, da associação, à medida que foi crescendo, porque assim, qualquer modalidade esportiva, qualquer profissão, né, para você ser profissional, você fala assim, não, eu sou profissional do negócio. Não é fácil, é muito difícil, né? E o basquete, né, ele tem um diferencial que hoje no Brasil existem 20 empresas. Não existem, igual, eu sou um engenheiro. Quantas empresas de engenharia existem no Brasil? Né? Não sei. O basquete existem 20, né? A não ser que você vá para fora, mas aí é uma outra, né? Uma outra exigência. Então, 20 vezes 15, então tem muito pouco posto de trabalho, né? Para esses garotos. Então, sei lá, de hoje, né? Passaram pela associação uns 300 meninos. Hoje a gente teve um que foi profissional, acabou machucando o joelho e tal, parou, hoje ele é mecânico. E a gente tem 2 aí que você vê que tem chance diria chance, né? Não é nem assim, então, vai ser, porque isso é muito relativo. E, então, você ter 300 meninos, ter 3 que viram profissional e os outros 297, né? E por sorte, né, da mesma forma que é na Projetê, né, eu acho que na associação ainda mais, até nunca foram sobre números, né, foi sempre sobre as pessoas. E a gente vai nesse dia a dia de treinos passando bons princípios, boa postura, tentando dar essa questão de visão de futuro para os garotos, né, para as meninas. Então vai criando um laço, eu diria até, né? Ficou muito famoso na Copa do Mundo, que de 94, eu acho, 98, que o pessoal andava de mão dada e virou família Felipão, família inteira. Mas eu diria que o Blue Wings é como se fosse uma família gigantesca, sabe? Porque hoje, com o basquete como até, que era o personagem principal do negócio, hoje como pano de fundo do projeto, eu diria que foi criando laços de família, nome de novela, né? Laços de família. Mas existe esse tom. E uma das coisas que a gente tenta passar muito para os garotos é a questão do estudo e de tipo assim, cara, você tem que pensar lá na frente. Você não pode, beleza, tenta jogar basquete, tenta ser profissional, tenta ser o melhor jogador que você pode ser, mas, cara, primeiro, vida de atleta dura pouco. Qualquer lesão, você sabe que o contrato pode ser reincidido. Então, assim, o plano A, B, C tem que ser escola. O D, o basquete. E dá para fazer isso. Então, a gente vai mostrando que, sim, cara, você não precisa ser totalmente bitolado com o basquete para você ser profissional. Sim. Você pode ter conhecimento, você pode ter cultura, isso vai te levar para outros lugares. E por que não você não encontrar a sua profissão enquanto você joga? Então, nunca foi, até é muito comum, né? A mãe, pô, eles me chamam de Braga aqui, né? Pô, Braga, o fulano não tá indo bem na escola, eu vou tirar do basquete. Eu falei assim, cara, não é o caminho tirar ele, porque assim, a gente tem passando boas coisas. Obviamente que eu, quando chego no menino,
Eu já chego, cara, se você não representa o time, assim, você acha que é bonito você tirar nota baixa? O que eles vão pensar da gente? E é legal que eles... Olha, nem tinha pensado nisso. Cara, não, nossa, é verdade. Falei, poxa, você quer que a sua professora ache que aqui é uma várzea? Eu não faço nada aqui? Cara, e os meninos vão vendo. E assim, isso, claro, né, com os 16, 15, né? Os 18 é muito legal quando eles chegam e falam assim, ó, consegui uma vaga de emprego, fui promovido, passei na faculdade. A gente tem um menino, tem uma história, o Gabriel Ratiro. Ele tem um TDAH muito forte, ele é muito bom na escola, não sei o quê, assim, dificuldade. E o basquete foi ajudando essa questão de concentração. E ele é de uma família mais humilde, e ele trabalhava na feira, vendendo laranja. E aqueles horários difíceis, né? Acordava 4 horas da manhã e tal. Cara, e ele mantinha a rotina de treino, estava sempre lá no treino. E assim, ele mesmo fala que essa questão de disciplina, rotina, querer fazer bem feito, ajudou ele. Hoje ele faz química na Universidade Federal de Lavras. Ai, que legal. E ele fala com o maior orgulho que o Blue Wings se ajudou, não sei o quê. Então você vê, o basquete foi ficando... todo mundo tá lá para jogar, né? Ninguém tá para ouvir eu dando discursos sobre mercado de trabalho. Inclusive você joga, não é mesmo? Eu jogo, com certeza, adoro. E aí foi criando isso. E aí eu fui aprendendo muito, até ajuda muito assim na Projetê, né? A questão de tipo entender como essa nova geração, entender porque é muito diferente. O menino de 2011, de 14, ele é muito diferente do menino de hoje, assim, quando eu vejo ele, questão de prioridade, de objetivo, de como ele trata o adversário, e como ele vê a vida. E é uma escola para mim, que eu falo assim, cara, como é que você pensa assim? E eu volto para casa, assim, e eu aprendo muito com eles, e a gente vai trocando experiências, né? Então, o projeto, ele é um projeto voltado para o esporte, mas eu diria que ele é muito mais que isso. Acho que muda muitas vidas, sabe? E eu tenho o maior orgulho, assim, de fazer parte. E, por que não, já vou levando uns para Projetê, né? Vou vendo bom perfil, falo, Luiz faz segurança, né? Luiz, vem com nós. Daniel, o menino que eu citei, vem com a gente. E o Vitor, né, que foi um que trabalhou no TI, também, mesma postura. Inclusive, cara, não tem preço. O Vitor, na sexta-feira, ele mandou uma mensagem com uma chave gigantesca, assim. Olha! Ele e a noiva, mandando um muito obrigado para mim, assim, né? Para mim, né? Para Projetê, poxa, cara, eu não sabia nada de TI, você me deu essa oportunidade e hoje eu tô comprando a minha casa. Hoje ele não trabalha mais na Projetê, ele conseguiu um emprego na parte de TI muito bacana lá, mexe com, né, as coisas. Voou, né? Voou, cara. Então, assim, perdemos a mão de obra do Vitor? Não. Poxa, cara, foi gratificante. Eu acho assim, o cara tá lá bem sucedido e por que não numa próxima a gente dá oportunidade para outra? Então, isso é muito legal. Muito legal. Na verdade, ele abre o espaço para outro, né? Exatamente. E ele vira exemplo, né, para o outro, né? O próximo jovem aprendiz que entrar, falou, cara... Dá certo. Se eu acreditar, dá certo. De novo, né? A gente olhar ao redor e ver que o negócio está funcionando e que é legal, né? Exatamente. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira é que você deve ter muito mais meninos do que meninas. Sim. Né? E as meninas jogam junto com os meninos? A gente tem hoje foi assim, a gente tem a Larissa. A Larissa jogava com os meninos em 2017, assim, sabe? E ela sempre foi muito corajosa, tá? Eu falei, Lari, um dia a gente vai ter um time feminino. Vai dar certo. Só que, como é difícil você popularizar, entendeu? Eu acho que as meninas não veem tanto o esporte, não veem tantas oportunidades, sabe, pro esporte. Acho que não é tão divulgado. Então acaba que é uma consequência a gente ter menos meninas. Só que aí foi surgindo na mesma história, mas numa curva não tão
atuada, algumas meninas que jogam. A gente montou um time sub-15, tem garotas aí de 10, 12, né? Mais algumas adultas. E aí, só que aí a gente separou. Porque uma outra coisa legal do projeto é que os professores, 2 deles, hoje eu sou voluntário, né? Tem um que é contratado da prefeitura, o João Paulo, e o Pedro, que veio de São José, tem uma baita carreira no basquete, mas o Yuri e o Juan, né, que completam o time, eles são Blue Wings de formação. Olha que legal. O Juan começou com a gente no Sub-13, o Yuri um pouco mais velho, no 16, e eles são da família, né? Então, eles assumem algumas categorias e o Juan hoje treina as meninas. Aí, então, cada um tem seu horário. O 12, a gente faz a cada 2 anos, e as meninas hoje só tem o 15. Mas quando surge uma menina um pouquinho mais nova, até 14 anos você consegue fazer juntos, sabe? Às vezes, algumas meninas até desenvolvem fisicamente mais rápido. No 16, aí os meninos já começam a fazer musculação, eles já têm uma força física maior. Mas agora tem essa turma, né, do Sub-15 feminino, então... Legal. Aí... a gente vai abraçando. Ó, aqui em Cosmópolis tem basquete, segunda a segunda. E o esporte, ele dá essa coisa da disciplina, né? É mais do que o social, né? É a disciplina, é o foco. Hierarquia. Hierarquia. E a minha segunda pergunta em relação a isso o Blue Wings, ele nasceu como um projeto social, né? Embora hoje ele ainda seja um projeto social, mas vocês têm uniforme, vocês competem, vocês estão lá na região, vocês são fortes, vocês são conhecidos no meio do basquete, vocês têm uma estrutura, né? Não é só um projeto social, ele não diminuindo assim, mas é uma coisa com uma estrutura, você tem 300 pessoas que passaram por aí e tal. Minha visão de quem está de fora, tá, é que muitas vezes esse engajamento que a gente reclama, essa vontade de aprender, essa vontade de crescer, é falta de orientação, é falta de informação. E hoje eu escutei de uma pessoa falar assim, gente, mas tem tanta informação disponível por aí, eu falei, mas será que é a boa informação que está aí? Né? Será que esses meninos e meninas que chegam aí, por exemplo, eles sabem que eles podem fazer uma carreira na solda, por exemplo, que é uma coisa muito nobre, é um processo extremamente complexo, né? Não é só passar ali, né, o maçarico, é um processo complexo, né? É um processo de capacitação longo. Será que as pessoas têm essa informação da necessidade e dessas possibilidades, né? Porque a informação que tem eu quero ser influencer, eu quero ser youtuber, eu quero ir para a rede social, mas assim, é um ou outro que vai viralizar e que vai ser, ou vai ficar na bet, enfim, coisas mais nocivas do que querer ser um youtuber, alguma coisa assim, né? Eu acho que, mas essa é uma visão muito minha, eu não sei quanto desta minha visão, ela é tão real assim, você, nesses 10 anos de projeto, quanto que você percebe disso? Porque eu acho que muitas vezes falta mesmo a informação dos pais, a informação da família, para poder fazer uma orientação melhor, assim, de direcionamento nesse caso. A relação com a família é bem complexa, sabe? Porque, assim, a base familiar, né, é muito diversa, né, no grupo, né? Tem, por exemplo, tem menino do sub-18, sub-16, né? Que o pai e a mãe assistem o treino inteiro e vão os 3 embora. E tem menino que não conhece a mãe, não conhece o pai, não conhece os dois, né? Então, eu acho que um diferencial nosso também do Blue Wings é exatamente ter essa sensibilidade, entendeu? De entender, esse menino tá me dando trabalho, mas deve ser por conta disso. Vamos tentar trocar estratégia? Vamos tentar... Porque seria muito mais fácil para mim, principalmente depois de ter mais de 100 pessoas, para mim, para o nosso grupo, né? Chegar para aquele menino que só dá trabalho e chega atrás... e falar tchau, cara. Ó, tá fora, cara.
Seria até melhor do ponto de vista de técnico, né? Porque eu ia ver minha atividade, eu ia ver meu time ganhando, porque de fato a gente compete, né? Com outras equipes, final é super legal e todo mundo é campeão, essa coisa toda. Mas a gente tem muito essa questão da sensibilidade. Fala, pô, vamos entender a pessoa. É claro que a gente consegue também até um certo nível, né? Não tem como a gente avançar em determinados temas, até porque por conta do tempo que a gente tem. Mas o que você falou da questão da informação é fato total, assim. Às vezes eu até brinco com os meninos e falo, pô, gente, a gente vai jogar contra o Piracicaba, o time é forte, vocês sabiam que o time é forte? A gente já perdeu para eles, então a gente precisa treinar mais forte. Então, mesmo no ambiente que eles gostam de estar, a captação da informação, processamento e não tá tão legal. Eu acho que isso é uma grande dificuldade. Às vezes eu até brinco com os caras, ó, fulano aí, ele tá dando esse trabalho, mas falta para ele interpretação de texto. Porque a gente fala, ele leva para o outro lado e fala, cara, entende a informação. E tem muita informação ruim mesmo. Tem muita besteira. Eu acho que um problema da internet é que deu voz para todos, né? Tipo assim, sei lá, na época que eu era criança, para você ler alguma coisa assim de informação, era um jornalista que conseguiu progredir, tá lá na TV, não sei o que, ou escreve no jornal. Hoje em dia, qualquer um, se eu quiser falar aqui de voleibol e jogar no chat GPT, eu saio falando, né? Que eu não manjo nada. Então, eu concordo plenamente, vivendo com os meninos, eles têm muita dificuldade, já tem uma dificuldade de interpretação. Tem um monte de coisa, tem muito barulho, a pessoa realmente não consegue, às vezes, centralizar. O que a gente faz para estimular, né, de certa forma, isso, dentro do ambiente, eu trago para eles as dificuldades financeiras do projeto. Falei, gente, não tem bola, não é porque eu não quero, porque a gente não tem dinheiro, eu preciso que vocês vendam pizza, vendam camiseta, vocês têm que me ajudar. Pô, ó, você chutou essa bola aqui, não vai ter bola pro treino dos mais velhos, é isso que você quer? Então, a gente cria esse senso de responsabilidade neles, né? De tipo, cara, isso é seu. Aliás, é nosso. Sim. Então, e ó, você representa o time e tem barulho ali. Eu achei até engraçado, na semana passada, a gente tá organizando um evento agora. Então, no momento evento, né? Se parte, e agora vamos organizar um no Blue Wings aqui, né? E eu falei para você que eu não gosto muito de eventos, né? E eu me meti em 3. Eu estou de eventos agora. Um patrocinador ofereceu para a gente 5 fardos de água. 5 fardos de água, cara. Para 100 e poucas pessoas não é nada, né? E eu mostrei para ele, sabe por que ele ofereceu 5 fardos de água? Porque eles não respeitam. Vocês têm que mostrar o projeto, vocês têm que mostrar a grandeza, vocês têm que se posturar, né? Então, a forma que a gente usa é muito essa questão de, tipo, cara, responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. O vasto menino, eu falo aquela do tio Ben pro Peter Parker, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, a gente tenta trazer isso, sabe? Tenta trazer isso, assim. Essa coisa da informação é o que a gente percebe, até... É que a gente não dá tempo de checar todas as informações, a gente não forma isso daí. Então, você pega uma criança de 12 anos que bota ali, pesquisa sobre basquete no chat GPT, vai ler aquilo e vai falar, nossa, tá bom, né? Quanta informação ele tem, quanta experiência que ele tem, quanta memória que ele tem, para saber se aquilo lá é verdade ou não. Com certeza. É a mesma coisa que se eu for pesquisar alguma coisa sobre foguete. O que eu entendo de foguete? Para o chat GPT me responder, para mim vai ser uau, a melhor informação da vida, não é mesmo? E é meio por aí, né? Então, eu acho que essa formação, essa questão da disciplina, da boa informação, eu acho que é fundamental para a gente ter essa nova geração um pouco menos alienada da informação e da boa coisa, e mais engajada no que é preciso, né? Exato. Então, trazer mais próximo da gente.
Uhum. Esse é um projeto muito legal. A gente ainda vai conversar com esses garotos, nós vamos trazer mais gente. Vamos sim. Fazer a escola Blue Wings, botar esse pessoal dentro da indústria. Exato. A indústria não tem gente. A gente está vivendo um momento muito complicado na indústria, na falta de pessoas. Então a gente tem que enfiar esses meninos dentro da indústria. Exato, com certeza. E tudo progride junto, né? Eu jogo basquete, estou na ProGT e tantos outros, né? Sim, claro, é sobre isso. É o elefante inteiro, né? Exatamente, voltamos no elefante. Voltamos no elefante, a gente tem que empurrar o elefante inteiro de uma vez. Legal. Bom, a gente vai caminhando para o final. Felipe, eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade e por estar aqui conversando comigo. O André, essas semanas ele está num deslocamento meio estranho, assim, então ele não está conseguindo gravar com a gente, mas ele continua parceiro aqui nosso. Legal. E eu queria te agradecer demais e essa proposta, né, de informação. Eu acho que esse investimento que a ProGT faz, que o Blue Wings faz, essa visão que vocês têm de pessoas, que a gente consiga proliferar isso daí, né? Com certeza. E estender isso daí, levar isso por onde vocês passam. Né? Então, esse é o grande ganho. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, viu? Falar dessas coisas até passou rápido, nossa, já acabou. Então foi muito bom, gostoso e agradeço mais uma vez tudo aí que você tem feito aí com a gente aí na ProGT e tal. As portas do Blue Wings ficam abertas para a gente formar mais caldeireiros, soldadores, por que não, né? Técnicos de segurança, por favor, precisamos. Pivôs, técnico de segurança, ala, soldador, armador caldeireiro, por que não? Sobre isso, precisamos de gente, né? Boa. Então tá bom, muito obrigada. Valeu, viu, Viviane? Obrigada, gente. Vocês que ficaram até aqui, não esquece de se inscrever no canal, apertar ali o sininho. E logo mais a gente tem mais convidados, né? Lembrando que o objetivo maior desse podcast é levar boa informação e levar o máximo de informação de qualidade. A gente falou muito sobre a qualidade da informação que a gente tem disponível hoje, né? Levar informação de qualidade para todos os lugares, né? Que a gente quer que vocês assistam isso daqui e falem assim, poxa, dá para fazer uma coisa parecida aqui na minha empresa que vai dar certo. E vocês tentem, vocês façam e dê certo. E depois vem aqui contar para a gente que deu certo. Beleza, gente? Obrigada, viu? Até mais.